Oi, crianças! Olha a tia Cássia aqui de novo para contar uma história bíblica para vocês. Hoje, a história bíblica vai ser Davi e Golias. Preste bastante atenção nessa história linda que Deus vai falar no seu coração, tá bom? Este aqui é Saul. Saul foi escolhido para ser o rei do povo de Deus. Mas Saul não foi um bom rei. Ele não obedecia ao que Deus mandava. Por isso, Deus escolheu outra pessoa para ser rei em seu lugar. Sabe quem foi escolhido? Um pastorzinho chamado Davi. Davi morava com sua família numa fazenda. Estes aqui eram os pais de Davi. Ele e seus irmãos ajudavam o pai na fazenda. A tarefa de Davi era cuidar das ovelhas. Davi levava as ovelhas para lugares onde havia boa grama para comer e onde havia água fresquinha para beber. Se um carneiro ficasse preso no mato, Davi puxava com seu cajado. Se uma ovelha se machucava, Davi cuidava dos ferimentos. Davi girava pedrinhas na sua tiradeira e as atirava para espantar animais perigosos. Enquanto as ovelhas comiam ou descansavam, Davi tocava a harpa e cantava lindos hinos para Deus. Davi sabia que Deus o amava e que cuidava dele, porque era trabalhador. E por que confiava em Deus? O Senhor escolheu para ser rei no lugar de Saul. Deus mandou Samuel, que é este aqui, ir à casa de Jessé, que é o pai de Davi, e pôr óleo sobre a cabeça de Davi. Ele pegou este óleo e jogou sobre a cabeça de Davi, mostrando que ele seria rei. Samuel fez o que Deus mandou, só que as pessoas ainda não sabiam que um dia aquele pastorzinho de ovelhas seria o seu rei e muitas coisas aconteceriam. O rei Saul não era um rei feliz, tudo porque ele não obedecia a Deus. O rei Saul ficava muito nervoso e ele não conseguia nem dormir. Um dia, alguém lá no palácio disse para ele assim: "Ó rei, talvez o Senhor melhore com uma boa música." "É mesmo, procure um bom músico e o tragam para mim", disse o rei Saul. O empregado do rei falou: "Sei de um mocinho que toca a harpa muito bem. É Davi, um pastorzinho que mora em Belém. É um rapazinho atencioso e corajoso." Então, o rei Saul estava muito nervoso, muito preocupado, né? E aí, o que eles fizeram? Foi até Davi chamar ele, porque ele era um exímio, um excelente tocador de harpa. O rei Saul mandou chamar Davi. Davi foi para o palácio do rei. Vendo que Davi era um mocinho alegre e bondoso, o rei Saul ficou muito satisfeito. E quando ouviu a música que ele tocou na harpa, ficou mais contente ainda. Toda vez que o rei ficava nervoso e não conseguia dormir, Davi tocava sua harpa. E o rei logo dormia e melhorava. Lá no palácio, Davi ficou conhecendo o príncipe Jonatas, que era este aqui, que era o filho dele. Jonatas e Davi se tornaram grandes amigos. Davi sentia-se feliz por poder ajudar os outros. Sentia-se feliz por ter novos amigos. Depois de ficar algum tempo no palácio ajudando o rei Saul, Davi voltou para casa em Belém. O rei Saul estava numa guerra contra seus inimigos, os filisteus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra. Um dia, o pai de Davi falou para ele assim, ó: "Filho, vá ao acampamento do rei Saul buscar notícias de seus irmãos." Davi foi lá no acampamento. Davi ouviu os soldados falando sobre um gigante. Esse gigante se chamava Golias. Olha o tanto que ele é grande. Ele era enorme. Dizia que ele era um homem enorme, forte demais e com uma tremenda armadura. Veja o tamanhozinho do rei e olha o tamanho de Golias. De repente, o próprio gigante apareceu no alto do monte gritando: "Eu sou filisteu e vocês são soldados do rei Saul. Escolham um homem para lutar contra mim. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos.
Se um de vocês me vencer, nós seremos escravos de vocês. Vocês não dizem que tem um Deus que sempre os ajuda? Venha um para provar isso. Imaginem, crianças, um gigante deste tamanho, colocando medo em todo mundo. Quem teria coragem de lutar contra esse gigante? Eu estaria morrendo de medo, e você? Ai, meu Deus, vamos saber quem é que foi. Davi disse assim, ó: este gigante está ofendendo o nosso Deus. Não vou permitir isso. Vou lutar contra esse gigante. Deus vai ajudar-me, tenho certeza. Davi pegou o seu cajado, sua tiradeira e algumas pedrinhas. Olha só, Davi tinha uma tiradeira. Ele ia colocar as pedrinhas dele aqui e vamos saber o que aconteceu. A primeira coisa que Davi fez antes de enfrentar a sua batalha foi orar ao Senhor. Assim nós também temos que fazer, crianças. Todas as vezes que a gente for enfrentar uma batalha, uma coisa muito triste que às vezes acontece com a gente, a primeira coisa a se fazer é orar. Davi orou a Deus e foi chegando para onde estava o gigante. Imaginem, olha o tamanhozinho de Davi e olha o tamanho do gigante. O gigante tinha armas, olha que armas grandes as dele, eram armas poderosas. Mas Davi tinha uma arma mais poderosa ainda. Davi tinha Jesus. O Golias ia contra ele com armas. E ele ia contra Davi, contra Golias, em nome de Jesus. Então veja só o que aconteceu. Ele pegou a tiradeira dele, olha só, que era pequenininha. Colocou as pedrinhas lá e rodou. E rodou. E rodou. E zum, atirou. Puff. A pedra bateu certinha e forte na testa de Golias. E o gigante caiu por terra. Os filisteus, assustados, fugiram correndo. E os soldados de Davi foram atrás e alcançaram uma grande vitória. Imaginem, crianças, como Davi era pequeno. Às vezes, nós achamos que nós somos fracos, mas nós não somos fracos. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, nós somos muito fortes e nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Um beijo e até o próximo domingo com uma aula super legal sobre um ensino religioso maravilhoso, Deus falando dos nossos coraçõezinhos. Um beijo!